Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira aqui da PNS. Boa noite, meus pais estão presentes, meu irmão, minha esposa. Carlodone, tudo bem com você? Quanto tempo? A Evelyn, Tiago, boa noite. Viviane, boa noite. Digam pra mim, pessoal, o som tá bom? Façam um joinha aí pra eu saber que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Miriam, isso aí, Miriam, tamo aí. Carla, Bárbara, salve, Carlão. Muito bom, Carlão, saudade de você aí, como é que estão as coisas? Que bom, pessoal, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Joia, joia, joia. E hoje nós vamos continuar aqui com mais uma quinta-feira da PNS. E nessa quinta-feira nós vamos falar sobre as dores pélvicas, né, pessoal? Boa noite aí, João Arthur, Leonardo, Garcia Físio, Timóteo, Rodolfo. Isso aí, Rodolfo. Então hoje a gente vai colocar como assunto as dores pélvicas, que ao meu ver é um assunto talvez muito abordado às vezes da nossa clínica, mas muito pouco falado no geral, né? Falo que a abordagem às vezes dos pacientes que nos procuram por um problema de dores pélvicas, falo que é um pouco de um tabu, né? Por que eu falo isso? Porque nessa live eu vou focar um pouco mais nas dores pélvicas mais voltadas para o nervo pudendo, tá? E o nervo pudendo é uma região que vai inervar todo o assoalho pélvico e também ele possui uma inervação sensitiva, principalmente para a região das genitálias, tanto masculina quanto feminina. E ele ainda é um assunto um pouquinho delicado do nosso paciente, né? Não sei como que é a prática de vocês, se vocês já atenderam pacientes com esses tipos de queixas, para quem é profissional. Se tiver algum paciente, se já teve algum tipo de dor relacionado a esse quadro. Se tiver, vocês coloquem aí o que vocês acham, como é que foi para tratar esse paciente, se foi difícil, se foi fácil, como que é o quadro que os pacientes geralmente chegam para nós. Isso pra gente é importante, tá? E aí pra gente trocar umas informações. Falo que as quintas da PNS são pra gente mostrar a nossa visão dentro dessa técnica que é a prática neurosensorial, que é a PNS, mas também pra gente fazer uma troca dentro de informações, ok? Lembrando que a PNS ela vai atuar muito dentro das disfunções e das disfunções como um todo. Não necessariamente vai estar especificamente só numa estrutura neural, mas vai estar num conjunto provavelmente do corpo. E o que a gente vai fazer dentro da técnica é fazer com que esse paciente, vamos dizer assim, trabalhe essa regularização voltada para uma visão dentro da postura ou da posturologia. Então a gente vai trabalhar dentro de tônus, né? E dentro desse tônus postural, vamos dizer assim, a gente consegue regularizar através de testes que a gente consegue identificar da onde que vem ou quais são as repercussões que essas disfunções causam e até mesmo saber se essas estimulações que eu fiz nesse meu paciente elas estão indo no caminho fisiológico ou não, tá ok? Quem está entrando aí agora, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Então, a gente vai falar nesse assunto sobre o nervo pudendo, ok? E ele, dentro da visão nossa da PNS, ele é uma estrutura, um nervo, que a gente vai dar um enfoque maior do nervo pudendo, que ele é um nervo que
particularmente eu dentro da minha prática eu encontro bastante, mas não somente em pacientes que possuem problemas ou dores nessa região pélvica, mas que podem afetar o conjunto como um todo. E aí, conforme a gente for abordando algumas coisas ou alguns uns tópicos, vocês vão entender o porquê que a gente tem ou porquê ele é tão importante na nossa prática clínica e para o nosso paciente também. Fazer com que esse paciente ele volte a regularizar ou volte a esse nervo a ter um bom funcionamento, tá ok? Quando a gente fala de dores pélvicas, as dores pélvicas geralmente são mais comuns em acometimento em mulheres, tá? E geralmente essas mulheres já possuem dores crônicas, ou seja, já vêm com um quadro de dores crônicas há anos. E foi feito um estudo, né, na Grã-Bretanha com em torno de 1.700 mulheres, onde eles avaliaram qual é a porcentagem dessas mulheres que possuíam dores crônicas. E a faixa etária que foi avaliada foi dos 18 aos 49 anos. E para surpresa, apenas um terço dessas pacientes, praticamente 32% dessas pacientes, elas não possuíam dores pélvicas. Então, praticamente 78, quase 80% dessas pacientes já possuíam dores. Desses 80%, praticamente, 24% elas já possuíam dores crônicas, ou seja, essas dores já vinham acompanhando esses pacientes há muito tempo. Em torno de 20% apresentavam dispareunias. O que são as dispareunias? São dores no ato sexual. Então, mulheres que possuem dores, seja na parte mais externa, principalmente, da região da genitália. E em torno de 61% apresentavam problemas como dismenorreia, que são problemas de menstruação. E associado a esse quadro, 31% apresentavam ansiedades. Então, esse é um quadro, quando a gente fala de ansiedade, e para quem está acompanhando as nossas lives, a gente fala das hiperexcitabilidades centrais. Então, esse paciente ele já possui o quê? Todo um conjunto do corpo já em disfunção ou em bloqueio. E o nosso trabalho é identificar o quanto isso vai influenciar no meu paciente ou não. Então, dentro de todo esse quadro, como eu disse, a maior parte é atingida por mulheres. E a gente precisa lembrar também que o nervo pudendo, ele sai da raiz de S2 a S4, principalmente. E ele possui, dentro da sua via, né, por onde ele percorre, na realidade, alguns pontos que podem ocorrer encarceramentos ou aprisionamentos desse nervo. Dentro de alguns estudos ainda existem controvérsias entre será que isso vem de uma disfunção real desse comprometimento, dessa compressão neural, ou vem por uma disfunção, por um estiramento ou por um aumento do atrito desse nervo. E como a gente pode atuar dentro desse quadro do paciente para melhorar esse quadro neural. Tá? Quando a gente fala de estimulações neurais, é o que a gente trabalha dentro da prática neurosensorial. Mas existem artigos que mostram que praticamente 80% vem por uma compressão que é o canal de Alcock, que é um canal formado pela membrana fibrosa do adutor, do músculo adutor. E essa membrana fibrosa é onde que o nervo pudendo passa, né? Que eu vou mostrar daqui a um pouco para vocês uma imagem que fica mais fácil ilustrar. E o nervo pudendo ele se divide em ramos, em alguns ramos que vão percorrer todo o nosso assoalho pélvico e vai fazer uma inervação tanto motora quanto sensitiva, e um dado importante é o que? Até mesmo autonômica. Ou seja, o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso nervo pudendo, vamos dizer assim, ele também possui algumas fibras
do sistema nervoso autônomo, uma ligação com o sistema autonômico. Então ele pode alterar ou ele pode afetar até mesmo todo o nosso sistema visceral, que é controlado pelo nosso sistema neurovegetativo, ok? Então, quando a gente pensa dentro do que a gente fala dentro da PNS, dentro das hierarquias, eles vão ser uns entre aspas, né, uns parasitas que a gente chama, ou seja, eles vão gerar disfunções que a gente chama da hiperexcitabilidade central, ou seja, pode bloquear todo o corpo. Lembrando, pessoal, quando a gente fala dessa hiperestabilidade central, não necessariamente eu preciso ter um estímulo doloroso, mas eu preciso ter um estímulo nocivo, ou que esse estímulo se torne nocivo, tá? Eu dou sempre um exemplo para os meus pacientes que uma dor que ela vem de forma rápida ou intensa, ela pode gerar bloqueios no corpo como um todo, no conjunto como um todo. Mas se a gente tem uma disfunção que ela é pequena, mas ela perdura no tempo, isso também leva a ter hiperestabilidade central. Então eu dou sempre o exemplo para os meus pacientes. Se eu faço esse toque aqui, ó, ele não é nocivo. Mas se eu pegar uma pessoa e ficar o tempo todo tocando, isso gera irritabilidade. Né? Eu até brinco e falo, se eu ficar aqui por muito tempo, você vai querer me matar, né? Por quê? Porque isso acaba gerando uma irritabilidade a nível central. Então, esses ramos, eles vão se dividir e vão para todo o assoalho pélvico, todo esse ramo do nervo pudendo, que fica claro para vocês, ó. Deixa eu pegar uma imagem aqui que fica mais claro eu mostrar aqui para vocês, ó. Para quem está acompanhando, deixa eu virar a câmera aqui. Então aqui, ó, como um corte, né, no nosso, aqui nós temos o sacro, aqui nós temos os ramos que saem de S1, S2, S3 e S4. E dentro desses ramos, como eu falei, ó, o ramo do nervo pudendo, ele vai ser esses raminhos aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, ó, o ramo ele vai sair de S2, S3 e S4 e vai formar esse ramo aqui, ó, que é o nervo pudendo, esse amarelo aqui, ó, esse fininho aqui. Ó. E dentro do trajeto que ele percorre, ele vai percorrer esse canal de Alcock, que é esse canalzinho aqui, ó. Que quando a gente fala em termos de exames, grande parte dos exames indicam, identificam uma compressão nessa região. Mas o que eu falo, né? Quando a gente fala em exames físicos, né? Como uma ressonância, um raio-x, eles vão identificar algo ou uma disfunção anatômica. E nem sempre a gente consegue encontrar essa disfunção anatômica dentro dessa disfunção neural. Então, isso é um ponto que ele pode ocorrer essa disfunção, mas como no exemplo, a gente vai falar numa outra live sobre um exemplo clássico que a gente tem, a síndrome do túnel do carpo. Então, a síndrome do túnel do carpo acredita-se que vem por uma compressão, mas os estudos hoje são muito controversos dentro dessas disfunções. Se vem realmente por uma compressão, por um canal ou por uma estrutura, ou se isso vem por uma disfunção neural. E também, quando a gente fala dos ramos, ó, a gente vai observar isso vendo uma vista né, inferior do nosso assoalho pélvico. Nós temos o nervo pudendo aqui, ó, que é esse ramo, e ele vai soltar vários ramos para várias regiões do assoalho pélvico, que é o ramo do nervo, né, inferorretal, que vai inervar toda a parte do reto, no nervo dorsal, que vai inervar toda a parte do clitóris, tá, e da glande no homem, e o urogenital, que vai pegar toda a parte do diafragma pélvico. Então, esses ramos do nervo pudendo vão inervar todo o nosso assoalho pélvico. Mas também ele vai inervar tanto a parte motora de toda essa região, mas também mas uma parte sensitiva, que aqui ó, a gente observa o B, que é o nervo pudendo,
nós temos um território, uma área de inervação sensitiva, que vai pegar a parte do clitóris, no caso da mulher, né? Nos pequenos e grandes lábios e também uma região aqui entre a vagina e o ânus, tá? Então, além de ter toda uma inervação motora, ele também vai ter uma inervação toda sensitiva, mas também tem uma inervação para toda a parte autonômica do nosso sistema. E quando nós olhamos a nível externo, então nós podemos observar, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, onde está essa, como se fosse uma agulha aqui, todo esse trajeto laranja. Então, o nervo pudendo, a gente consegue ter uma vista mais externa dele, que também foi tirado aqui o glúteo máximo, mas ele é inferior aqui, ó, ao piriforme. E se a gente observar, ele sai aqui mais ou menos no ângulo inferior do sacro, que é essa região aqui, posterior, ok? E aí a gente vai entender que quando a gente fala que o nervo pudendo, ele inerva toda a parte motora da nossa região de assoalho pélvico, foi realizado um estudo onde eles avaliaram, né, 51 pelvis humanas. Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil também. Ia falar, mas acho que fica mais fácil. Então, ó, a pelve é uma peça central da postura ereta. Por que ele chegou a essa conclusão? Que a pelve é a peça central da nossa postura ereta. Porque eles analisaram 51 pelves de humanos adultos e isso permitiu descrever a pelve como uma peça central do sistema articular que liga a coluna, né, e os membros inferiores, principalmente, a pelve e os membros inferiores. Então, ó, o ângulo de incidência sacral, que é um parâmetro pélvico sagital, permite predizer o grau das curvaturas vertebrais. Se a gente olhar aqui nesse exemplo, então o ângulo de incidência, que é esse em vermelho aqui, ó, sacral, quanto maior, ou melhor dizendo, quanto maior o ângulo de incidência sacral, a gente observa que são maiores os graus de curvatura, seja da lombar, seja da cifose dorsal, ou até do ângulo sacral. Quanto menor esse ângulo, menores são as angulações. E quando a gente pensa dentro dessa, vamos dizer assim, dessa ideia que o sacro, o posicionamento do sacro pode alterar essas nossas curvaturas superiores, então quanto maior, ou seja, quanto mais horizontalizado esse sacro, maiores são as minhas curvaturas superiores. E o que vai controlar essa horizontalização e essa verticalização do sacro é toda a musculatura do assoalho pélvico. Isso, com os nossos músculos do assoalho pélvico, vão segurar o sacro para ele não se horizontalizar, ou para ele manter maior curvatura, ou para ele manter uma menor curvatura. E essa musculatura principalmente é inervada pelo nervo pudendo. Então nós podemos ter uma disfunção nesse assoalho pélvico, que eu falo que é como se fosse o nosso chão, né? Ele não vai sustentar só essas curvaturas da nossa coluna, mas também ele vai sustentar todas as nossas vísceras. E quando se a gente for pensar no assoalho pélvico, como às vezes a gente pensa que ele tem uma curva, ele é côncavo, né? Ele tem essa configuração, na realidade ele tem uma configuração avalada, assim próxima como o nosso diafragma, que ele é considerado como o nosso diafragma pélvico, ok? E dentro dessa ideia de curvaturas, ele vai melhorar também toda essa característica de postural, ou ele vai atuar em toda essa característica postural. Mas também quando a gente fala dessa correlação entre o nervo pudendo e toda a parte do sistema nervoso autônomo, nós precisamos pensar que o nosso sistema, o nosso tecido neural é um tecido único, ou seja, ele não possui um final, ele possui anastomose, ele possui ligações.
correlações entre uma estrutura neural e outra. E é comum, vamos dizer assim, a gente encontrar pacientes que às vezes tiveram entorses de tornozelo e depois começaram a desenvolver ou começaram a ter perdas urinárias, tá ok? Por quê? Porque uma tensão do nervo tibial, seja o nervo tibial posterior, aumentada seja por um pé plano, isso pode gerar uma disfunção a nível pélvico, a nível que é a raiz do nervo tibial, que é entre L4 a S3, tá ok? E assim como eu falei para vocês que a gente pode encontrar pacientes que tiveram entorses e depois desenvolveram uma incontinência urinária ou perdas urinárias, quem já viu esses casos, ó? A estimulação elétrica ou manual da região plantar induz uma contração reflexa dos esfíncteres anal e uretral. Então, através dos reflexos plantares, nós podemos atuar em dores ou disfunções pélvicas. Pacientes que possuem perdas, como eu falei aqui, ó, a contração reflexa, então isso gera uma contração reflexa dos esfíncteres anal e uretral. Então, já se tem estudos que mostram que que eu consigo muitas vezes atuar numa disfunção nervosa, porque os esfíncteres são controlados pelo neuro vegetativo através de uma estimulação neural. E essa estimulação é através de uma estimulação elétrica, no caso do exemplo que eu mostrei aqui para vocês. Mas dentro do método da prática neurosensorial, a gente consegue atuar normalizando com alguns estímulos manuais. E isso, quando a gente fala de no final eu vou mostrar para vocês um dos estímulos elétricos também que podem ser feitos no nervo pudendo, mas também que a gente consegue atuar isso a nível manual, ok? E isso pode ajudar muitos pacientes em relação a quadros de perdas urinárias, de dores ou disfunções no geral. E quando a gente fala dessas questões de disfunções, eu mostrei para vocês que um entorse pode gerar uma perda urinária, mas também uma disfunção do nervo pudendo pode gerar uma disfunção que gera dor. E aí a gente precisa se perguntar, essa dor ou essa disfunção da pelve perineal, ela é uma disfunção que é local, ali na região, ou ela é à distância? Como que eu sei? Como que eu posso diferenciar? A gente consegue diferenciar através de testes palpatórios, ok? Dentro dos nossos testes que a gente chama de posterodinâmico, a gente consegue nos orientar se isso vem de uma disfunção do que a gente fala do arco inferior ou dos membros inferiores. Mas somente quando o paciente deita, através de testes palpatórios manuais, dependendo da nossa camada do nosso tecido, a gente vai conseguir identificar, ou melhor, a gente vai conseguir se direcionar se realmente isso vem de algo mais superior, mais localizado na pelve. Quando eu digo superior, para quem é aluno aí vai entender que é mais superior no sentido de ser mais próximo da lesão, ou será que isso vem mais de uma parte distal, a nível dos pés, tá? Então, através disso a gente vai conseguir identificar ou a gente vai conseguir buscar se realmente isso vem de uma lesão, de uma disfunção ali ou não. Mas a gente está falando bastante de dores e tudo mais, mas isso é muito correlacionado às nevralgias. E a nevralgia é uma definição feita pela IASP, que é uma Associação Internacional de Estudos para Dor. Ela é uma dor que ocorre na distribuição do nervo, ou seja, aonde esse nervo ele possui as suas inervações. Então, existem alguns testes que eu vou falar daqui um pouco, que a gente vai ver essa questão, tá? Shirley, em sequela de incontinência, em sequela pós-operatória de câncer, funciona também a PNS. Tá. Shirley, a sua questão em termos de câncer pós-operatório, né, de câncer de próstata,
Vou falar para você que eu tive experiências poucas, mas eu tive uma experiência em São Paulo, onde o paciente ele teve que fazer essa cirurgia, e com o trabalho de regularização neural, ele me ajudou muito, praticamente quase que zerou o problema dele. Vou falar que não foi 100%, mas foi um quadro muito, assim, foi uma melhora muito boa, tá? Mas assim, vou te afirmar com certeza, eu não tenho tanta prática assim para te dizer se isso realmente funciona para todos. Como a gente fala aqui, o corpo ele vai estar disfuncional. E a partir do momento que a gente consegue identificar essas disfunções, se isso vem realmente de algo disfuncional neural, vamos dizer assim, pelo que a gente está abordando aqui agora, eu vou conseguir ter um bom resultado, tá? Se vem de algo orgânico, né, algo adaptado, algo já adaptado não, algo instalado, isso já fica um pouco mais complicado, tá? Para te dizer. Então, tudo aquilo que é orgânico, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, mas tudo aquilo que é disfuncional, não, tá? Como semana passada eu avaliei um paciente, ele veio hoje de novo. Foi um paciente que ele, na verdade, ele tem dores na lombar muito fortes, e dores pelo corpo, e uma dor também no ombro, tá? Mas vou focar mais na lombar, que é o que a gente está vendo aqui agora. E quando eu tratei dele da primeira vez, eu encontrei alguns pontos, lógico, dentro da PNS como um todo, mas encontrei pontos correlacionados a tudo isso que a gente está falando, e um ponto do nervo pudendo também, tá? Não só esses, mas vários outros pontos. E ele já vinha com dores, ele tem hoje 61 anos, e ele tem dores desde os 20 e poucos, se eu não me engano, tá? E o tratamento deles foi sempre, ele faz 10 sessões de fisioterapia, fica bem, daqui 2 meses ele volta, faz mais 10 sessões, fica 2 meses bem e faz mais 10 sessões. De semana passada para hoje que eu vi ele, que deu uma semana certinho, ele estava com dificuldade de sentar para levantar, e sentado também eles tinham dificuldade, que aí vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Mas ele já voltou praticamente sentindo um incômodo apenas no movimento de levantar, não chegava a ser dor, e uma melhora ele me relatou uma melhora de 60%, tá? Isso feito em uma sessão que a gente conseguiu dentro desse período. Então, quando a gente melhora essa regularização postural não só postural, mas neural, de melhorar essas vias de comunicação, a gente consegue ter bons resultados. Eu dou um exemplo que até parece bobo, mas eu falo para os meus pacientes assim: se eu tenho uma lâmpada e eu tenho aqueles interruptores que regulam a intensidade da luz, se eu coloco essa intensidade da luz no máximo, a luz vai ficar no máximo. Faz sentido eu trocar a lâmpada? Né? A lâmpada não faz sentido eu trocar. Eu preciso mudar o que? Aquilo que regula a intensidade. É o que a gente fala muito isso dentro da PNS. Quando a gente tem uma disfunção e isso vai me gerar um processo de proteção, como a dor gera, o que nos protege? É o músculo. Então, se o músculo ele protege, ele está respondendo a uma informação. Faz sentido eu só liberar o músculo? Dentro da visão que eu tenho hoje da PNS, não. Então, a gente precisa regularizar aquilo que gera essa tensão ou esse reflexo protetor. E como que eu regularizo isso? Trabalhando essas vias de informação, seja neural, seja visceral, seja sistema nervoso autônomo, seja epidérmico, você entende? E a gente precisa tentar buscar da onde que vem essa disfunção. Então aí eu preciso mexer no interruptor. Não adianta eu mexer só na lâmpada, só no produto final, vamos dizer assim. Tá ok? Existe um critério que chama critério de Nantes, que é para avaliar essa neuropatia pudendal. E o que esse critério? Ele faz o diagnóstico, vamos dizer assim, se realmente isso vem de uma nevralgia pudenda, através de 5 critérios, que eles colocam como critérios o quê? É uma dor que é expressa principalmente no que é o território anatômico, ou seja, na região em que esse nervo inerva, como eu falei para vocês, em todo o assoalho pélvico, a região ali da genital.
uma dor que é agravada muitas vezes pela posição sentada, tá ok? Então o paciente senta, isso piora. Pode ser, então são 5 fatores: uma dor ao território, uma dor que se agrava sentado, aqueles pacientes que não costumam acordar, mas começam a acordar, muitas vezes devido a uma dor na região, às vezes associado muito a perdas sensoriais ou a disfunções, melhor dizendo, sensoriais, como eu falei, para a dispareunia ou a falta de sensibilidade. E também quando os médicos fazem bloqueio do nervo pudendo, os sintomas se vão. Isso são características de uma característica específica de uma disfunção do nervo pudendo, tá ok? E quando a gente fala desses, juntando esses critérios e pensando naqueles ramos que eu mostrei para vocês, naqueles 3 ramos, né? O posterior, o medial ali, o anterior, que vai para a parte do clitóris, que vai para a parte do ânus e vai para a parte medial do nosso assoalho pélvico, a gente consegue, através de orientação, vamos dizer assim, da região que dói, identificar qual daqueles ramos que está mais acometido, tá? Então, se o paciente ele se queixa ali na região perianal, do ânus, né? No terço inferior do reto, principalmente, a gente vai pensar naquele ramo do nervo reto inferior. Se esse paciente ele sente disfunções ali, principalmente mulheres, né? Nos lábios, grandes ou pequenos lábios, no terço inferior da vagina ou na região periuretral, a gente vai pensar mais no nervo perineal. E se o paciente refere muito dor, às vezes na sínfise púbica, no clitóris, a gente vai pensar mais naquele nervo, naquele ramo dorsal do nervo, tá ok? Então a gente consegue também identificar através desses ramos. E também dentro dessas disfunções, a gente precisa pensar essa disfunção, como eu falei para vocês, como eu tenho falado dentro de toda a live. Queria que vocês colocassem as respostas aí. Essa disfunção é muscular ou ela é neural? Vocês acham? Qual que seria o maior acometimento dentro de tudo aquilo que a gente tem falado? E o que seria, vamos dizer assim, talvez melhor a gente tratar? O que a gente conseguiria ter melhores resultados? Vou deixar vocês pensando aí um pouquinho. E também algumas evidências mostram que é comum pacientes possuírem associado a essas dores crônicas, mas dores que são com a alodinia, tá? Para quem não sabe o que é alodinia é uma dor frente a um estímulo que não é doloroso. Então, muitas vezes a roupa pode gerar dores, o vento pode gerar dores, a carícia pode gerar dores, tá? Isso são reflexos de uma disfunção que já vem de um caráter, como vocês estão respondendo aí, muito bem, de um caráter neural. Isso, pessoal. Epiderme. É isso aí, Estevão. Epiderme também. Né? É muito comum. Para quem fez todas as formações da PNS, também podem estar associados muitas características epidérmicas. Bem lembrado, Estevão. Tá? Como a gente está vendo mais uma questão da estrutura neural em si, por isso que eu tenho focado um pouco mais dessa questão neural. Isso, epidérmico e avançado. Boa, pessoal. Boa, muito bem. Tá? Mas também nós podemos ter, vamos dizer assim, algumas dores de características ou que geram disfunções a nível da pelve, mas que possam ser de outras estruturas ou de outras estruturas neurais, como pode vir de uma disfunção dos nervos craneais, principalmente dos nervos craneais mediais, ou dos nervos ilio-hipogástrico ou ilio-inguinal, tá ok? Dos nervos cutâneos abdominais, tá ok? De T12, do gênito femoral, do nervos craneais inferiores. Tá? Quem tá aí dentro
da PNS, quem é aluno que está olhando, vocês perceberam que a maioria praticamente todos os nervos que eu falei são nervos que a gente consegue ter uma boa abordagem, ou que a gente consegue ter uma estimulação, ou que a gente consegue atuar dentro desses nervos. E muito bom, Estevão, tem que se empolgar mesmo, porque eu me empolgo também, viu? Por isso que quando a gente fala dentro da PNS, a gente sempre vai tratar o que? O corpo do meu paciente. O que eu encontro no corpo, tá? Nem sempre a disfunção ou a dor que ele vem se correlaciona com a disfunção que a gente vai encontrar. A primeiro momento, como eu dei o exemplo, esse meu paciente ele tinha uma dor no ombro, mas eu já tratei vários pacientes com dores de ombro que muitas vezes eu não relo no ombro dele, porque isso vem por uma compensação de outra região. Então a gente vai tratar aquilo que a gente encontrar no corpo, tá ok? Então isso é importante. Então, quando os pacientes reclamam dessas localizações de dores, né? No períneo, na uretra, no ânus, na região suprapúbica ou na região coxígea, no homem, na região do pênis ou dos testículos, na mulher, na questão da vagina, dos grandes ou pequenos lábios, a gente pode pensar que tem uma disfunção do nervo pudendo. E a gente pode pensar e perguntar para eles o que alivia. Muitos vão falar, alivia às vezes eu sentar no vaso ou sentar naquelas almofadinhas, né, para hemorroida, eu ficar em pé ou eu ficar deitado, né, principalmente em ventral, isso tira um pouco das cargas, tá ok? E o que pode piorar? Sensações de sentar, dirigir, andar de bicicleta, fazer algum exercício, às vezes para defecar, para urinar, ou quando a bexiga está muito cheia, melhor dizendo. Isso são sintomas que agravam o meu paciente, tá ok? E também pode ser sensações de não ter a sensação, ou a perda da sensação de enchimento vesical, ou ter dores na hora de urinar, ou aumentar as frequências. Vocês perceberam que tem muitas disfunções também que a gente pode perceber que são disfunções autonômicas, de controle vesical, de esvaziamento vesical, de perda de urina à noite ou perda de urina, né, de urgência, mas também pode ter pacientes com ejaculação precoce, dores ao ato sexual, disfunções de ereção, tá? Todas essas disfunções podem estar associadas ao nervo pudendo, tá? Que vai chegar provavelmente até uma sensibilização central, tá ok? Que pode levar a perdas de pesos grandes, ou a náuseas, ou a taquicardias, que isso já leva a gente a pensar em disfunções superiores. E quando a gente vai falar dentro dessa parte também de postura de estabilização, a gente vai pensar que pacientes que apresentam esse distúrbio, eles vão apresentar déficits funcionais musculares também, tá? E um dos testes que a gente pode utilizar é o teste de Trendelenburg, que a gente chama de teste de cadeia estabilizadora, que é quando a gente pede para o paciente ficar num pé só e a gente observa se ele consegue manter estável o quadril, a bacia. Então, se ele cai, quer dizer que ele perde esse controle, ok? Ou ele não tem um controle ou não tem uma força suficiente para se manter ou para se segurar. E como que a gente trata isso, tá? Vou mostrar para vocês, eu achei um artigo que fala que é um relato de caso, mas que mostra, ó, é um relato de caso de uma neuroestimulação sacral como tratamento para a nevralgia do pudendo. Então, o que eles fazem? Ó? Eles introduzem, ou eles implantam, né, eletrodos nas saídas, ou nas raízes ali, né, de S2, S2, S3, S4. E nesse caso, ó, a neuroestimulação, ela teve um bom resultado para alívio de dores. Ó. Então, a neuroestimulação sacral promoveu um excelente alívio nas nevralgias pudendais. Quando a gente fala dessas nevralgias pudendais e nesse alívio, quer dizer que uma neuroestimulação feita nessa região, nas raízes, melhora esse meu paciente. Será que se a gente fizer, ou se a gente conseguir estimular isso na mão,
a gente consegue ter o mesmo resultado, a gente consegue ter bons resultados também, tá ok? Isso, Dorf, achei esses dias, esse artigo, se eu não me engano, ele é de 2018, depois eu preciso confirmar. Mas foi assim, um relato de caso que eu achei bem interessante e como resultado ele apresentou essa grande melhora do quadro. E aí a gente consegue ter resultados também quando a gente fala da parte manual, tá ok? Em pós-parto achamos muito isso. Para quem não fez acompanhamento fisioterapêutico. Boa, é muito bom. Fisiointegrada. Fisiointegrada, muito bom. No parto, o pós-parto, posso falar aqui, com os hormônios, né, para aumentar toda a elasticidade da mulher, para prepará-la para o parto, na hora desse retorno pode ser muito comum. Vocês viram lá na figura anatômica que o nervo pudendo ele passa por algumas regiões que são, vou dizer assim, bem delicadas. E ele pode sofrer disfunções nesse quadro, de voltar ou desse aumento dessa elasticidade e nesse retorno. E nesse retorno é muito comum pacientes que têm disfunções, principalmente esses que não fazem acompanhamento, não têm um acompanhamento dentro da fisioterapia, podem ter quadros bem graves de dores, não só durante a gestação, mas sim no pós. Timóteo, prostatite, você tem algum comentário? Timóteo, eu particularmente não sei te responder dentro desse quadro, tá? Rodolfo que está acompanhando, ou Lisandro, não sei se eles têm, ou algum aluno, não sei se tem experiência sobre as prostatites. Se tiver, faz um joinha aí e me ajuda a tirar umas dúvidas do Timóteo. Então eu não sei te falar, tá, Timóteo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma outra dúvida, algum comentário, vai colocando aí pra gente. Aí o Rodolfo também não tem. Como eu vejo assim também, que dentro dessa área, talvez vamos dizer assim, de atuação, tem várias, entre aspas, patologias também que a gente observa que muitos alunos mostram para nós que isso dá resultado. Também não, né, Vitória? Então a gente está dentro desse processo de trabalhar quanto mais que a gente conseguir dentro da PNS para ver se isso vai ajudar ou não. Maria Laura também não tem. Mas dentro das experiências que vocês têm para tratar pacientes com dores pélvicas, nessa conformação dos pacientes que se queixam desses tipos de dores, alguém tem experiência, alguém teve uma experiência, alguém tratou, como que foi o resultado? Coloquem aí pra gente. Você tem, Rodolfo, algum caso, alguma experiência específica que você tratou? Ou Lisandro, não sei se o Lisandro tá aí, que evidencia tudo isso. O que eu vejo muito são pacientes que se queixam, muitas vezes necessariamente não só com esse quadro, às vezes de dor. Eu falo que quando eu comecei a live eu falei que a gente tem um tabu, né? Então é difícil às vezes as mulheres virem e identificarem, eu tenho dor no ato sexual, tenho dores na penetração ou qualquer outro caso nesse sentido. Então elas têm um certo bloqueio, mas a gente consegue identificar dentro dessas disfunções quando tem uma correlação de dor que fazem uma correlação com tudo aquilo que eu falei para vocês, a gente consegue identificar essa disfunção neural. Vitória falou que teve resultados muito significativos, né, Vitória? Sim. Assim como não se deve influenciar pela dor, seja qual o sintoma ou quadro clínico, buscar a disfunção e normalizar. Isso mesmo, Dore. A gente vai sempre buscar normalizar essa disfunção da PNS. Sou da turma 3 e já tratei incontinência urinária de urgência. Ótimo, o resultado foi bom, foi duradouro. E fiz integrado, quantas sessões você precisou fazer para regularizar essa incontinência urinária para nós?
Sou do terceiro. Eu caí de uma altura de 6 metros de uma cachoeira e tinha dispareunia. Ah, na verdade você se tratou. Boa. Isso. Fez uma sessão de PNS. Bom. E depois Pilates, claro. Isso é importante, tá, pessoal? A gente fala que a gente faz um tratamento, faz um trabalho. A gente faz um trabalho para regularizar o corpo, mas é lógico que esse corpo ele precisa se colocar em movimento, ou ele precisa fortalecer, ele precisa estabilizar, tá? Quem te tratou foi o Lisandro. O Lisandro ele é muito bom. Brincadeira, pessoal. E o interessante foi o quê? Na verdade, mesmo que a queda foi uma queda de 6 metros, com uma sessão a gente consegue regularizar. Isso até eu brinco com alguns pacientes. Se a gente acerta os pontinhos, né? Ou se a gente aperta os botões corretos, a gente não precisa ter várias sessões. É lógico que um quadro, às vezes, crônico, que o corpo já está muito adaptado, que o paciente já está com muitas tensões, que o paciente chega a estar, né, Estevão, num epidérmico, muitas vezes a gente, com uma sessão, a gente vai conseguir melhorar muito o paciente, como eu falei para vocês desse paciente que eu atendi na semana passada e eu vi hoje. A gente consegue com uma sessão melhorar muitas coisas. O braço dele que ele conseguia levantar a 90 graus, hoje ele chegou quase que igual ao outro. A abdução que estava mais limitada, mas o movimento de flexão anterior estava igual ao outro lado, tá? Mas ele ainda sentia dores, claro. Mas porque a gente precisa trabalhar também o quê? Toda a parte muscular. Não só de liberar ou melhorar esse tônus, a via neural, mas também trabalhar essa musculatura para tirar essas tensões que ficam e também fazer com que esse corpo tenha força. Mas um dado importante, ele gosta de andar de bicicleta. Quando ele veio a primeira vez, ele andava e ele sentia dores. Hoje ele já me relatou ter ido andar de bike e ele não sentiu dor nenhuma. Sentiu dor um pouco como é que fala? No braço, pela posição da mão, né? no volante. Em gestantes com dor pública, aplico bastante PNS. Interessante, gestante é bem legal. Você atua bastante com gestante e esse resultado é bom. Você chega a encontrar disfunções do pudendo. Fala pra mim se você encontra. Fala pra gente. Entendeu, pessoal? Então, assim, dentro de todo esse quadro de dores pélvicas, eu foquei mais no pudendo, que é uma estrutura que eu vejo pouco e que eu vejo pouco ser falado, na verdade, que eu ouvi mais ter falado dentro quando eu fiz a formação da PNS, eu achei fantástico e é muito comum encontrar nos pacientes, tá? Em gestantes aplicam. Depressão pós-parto pode estar relacionado ao nervo pudendo? Aí, Timóteo, eu vou dizer assim que o buraco é mais embaixo. Depressão pós-parto aí já pode estar correlacionado com o nervo pudendo, mas não somente com ele, tá? Quando a gente fala de problemas, vamos dizer assim, ao nosso modo de ver, somato-emocionais, somáticos, isso pode ser psicossomático ou somato-emocional, que tem uma característica totalmente diferente, a gente vai ter uma abordagem diferente também. Quando a gente fala das depressões, pós-parto principalmente, a gente precisa identificar ou avaliar melhor essa pessoa, tá? Que pode vir de várias outras coisas e provavelmente vai ter epidérmicos que a gente vai ter que tratar de maneira mais sutil, que é a nível mais de pele, tá ok? Tá bom, Timóteo? Então, sim, as gestantes, elas relatam melhor ao final da sessão, você encontra podendo, devido à compressão, tenho achado bastante também. Ótimo.
Então eu falo, né, das gestantes, além delas terem toda aquela distensão, vamos dizer assim, dentro da parte muscular, toda a parte neural também vai estar acometida, tá? E esses estiramentos, apesar da gravidez ser algo fisiológico, ela precisa se adaptar. E muitas vezes nessa adaptação podem ocorrer disfunções. E dentro dessas disfunções, a gente vai, como é que fala? A gente vai tentar identificar ou tentar melhorar ou regularizar essa condição neural, assim como a nossa amiga faz, tá? E isso é muito importante, ó, elas relatam melhora no final da sessão e você encontra muito essa região pudenda, como eu falei, nessa região da síntese pública, a gente pode encontrar essas disfunções do pudendo. E também, provavelmente, mais pelo assoalho pélvico, que vai sustentar todo aquele aumento de volume, aumento de peso que vai ocorrer dentro daquela região. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Era mais ou menos, vamos dizer assim, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Espero que essas lives ou essas informações ajudem vocês, né? Que, deixa eu ver, devido à compressão, tenho achado bastante. Tenho trabalhado após tratar usar o LPF, boa. Mobilização miofascial, isso é muito bom, pessoal. Isso é algo que também a gente fala muito dentro da formação. Na verdade, a PNS me ajudou muito a ter uma visão um pouco mais global, uma visão melhor do meu paciente e conseguir direcionar para onde que eu vou tratar ou como que eu vou tratar esse meu paciente. Mas nos dias do curso, vocês vão deixar de lado um pouquinho tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês possuem de bagagem para aprender coisas novas, vamos dizer assim, né? Tudo em qualquer curso, isso em qualquer curso. Sempre que eu vou em um curso, eu sempre estou aberto a aprender o que aquela abordagem, o que aquele curso tem a me acrescentar. Mas quando você vai aplicar dentro da sua prática, eu sempre aplico primeiro aquilo que eu aprendi para depois tentar ir acoplando outras coisas, né? Assim como nossa amiga falou, né? A mobilização facial, o LPF, todas essas técnicas vão agregar a esse meu paciente. Como eu falei para vocês, eu pedi para esse paciente voltar depois de uma semana porque ele estava realmente com muitas dores, tá? E se ele veio depois de uma semana, eu até testei nele a técnica, a PNS, mas provavelmente a gente vai encontrar poucas coisas, às vezes algumas coisas que a gente deixou passar ali. Mas aí o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar todas aquelas outras coisas. Técnicas de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, técnicas viscerais, técnicas de liberação muscular, articular, o que vocês têm como bagagem vai servir para agregar todo esse trabalho que a gente faz no meu paciente, ok? Obrigado pela... Você sempre top. Obrigado pelas palavras aí. Então eu espero que essas lives estejam acrescentando para vocês, tanto para você que é aluno, esteja revendo algumas coisas, para vocês que às vezes não têm a formação, mas que vocês consigam ter uma visão de uma outra abordagem, de um outro método, uma outra visão, vamos dizer assim, né? E que todo esse conteúdo também possa contribuir para a gente ser uma troca, né? Eu falo que tudo é uma troca, que a gente vai trocando informações, trocando ideias. Nós não temos a verdade absoluta, mas a gente pode contribuir muito com aquilo que a gente está fazendo, que a gente está aplicando, que a gente está tentando disseminar. De Tarso, obrigado. Muitíssimo obrigado, nos ajuda sempre. Conhecimento, gratidão. Obrigado, Shirley. Evelyn. Evelyn. Obrigado, Dani. Muito obrigado, viu? Agradeço vocês por mais essa noite. Lembrando que todas as quintas, então anotem aí, toda quinta-feira às 21h estaremos aqui. Marquem alguém que vocês acham que possa se contribuir também, seja o seu paciente, seja o seu colega de trabalho. Acho que o conhecimento foi feito, na verdade, para ser compartilhado e multiplicado.
Agradeço a todos aí, o Timóteo, a Mércia, a Roberta, o Henrique, a Aline, Viviane, a Vitória, Marinaldo, a Mariane. Marinaldo, obrigado, Marinaldo. Dani, minha esposa, meu irmão, Ricardo. Pessoal, queria agradecer vocês, então. Parabéns aí por vocês estarem aí com a gente também, tá? Espero quinta-feira vocês de novo. O Lisandro vai estar com vocês na quinta que vem. Eu também vou estar aí assistindo para não perder. E que vocês tenham uma boa noite, uma boa quinta-feira. Qualquer dúvida, qualquer coisa, mande no direct. Eu, como Carlos Omura, se quiser mandar direto para mim. Mas na prática neurosensorial a gente tá aí também. Eu, Lisandro e Rodolfo. E acho que é isso. Um obrigado novamente. Agradeço a todos. Obrigado a vocês. Uma boa noite. E um bom final de semana que chega aí pra nós. Saúde a todos, que é o que a gente tá precisando. Muito obrigado. Tchau pra vocês. Até mais.